Opa, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula e nessa aula a gente irá estar aprendendo, né, um aspecto muito importante que são regiões de interesse de Big Player. Sendo assim, vamos lá então para o que interessa, tá? Antes da gente estar começando, né, a nossa aula, né, é muito importante que você compartilhe, né, essa aula aí com aquele seu amigo que ainda não conseguiu adquirir aquela consistência. Se você se inscreva no nosso canal, deixe o sininho aí, né, ligado ali para quando tiver uma videoaula nova como essa, você tá ali sempre com um lembrete ali e você aproveitar o máximo dela, tá? Sem mais delongas, vamos para o que interessa, tá? Regiões de interesse, pessoal. Regiões de interesse, o que é importante a gente identificar esses pontos? Porque a partir dessas regiões que nossas operações irão surgir, né? É ali que o Big Player está interessado. São nesses pontos que a gente vai estar tendo ali a melhor margem de assertividade. E sendo assim, né, a gente pode então resumir como um suporte e uma resistência, tá? Um suporte e uma resistência bem traçado, ele vai trazer essas oportunidades para você e você está tomando ali as melhores decisões. Como que a gente vai estar vendo isso daí, tá? Primeira coisa, um ponto muito importante, né? A gente não vai estar marcando suportes e resistências nos tempos mais baixos, né? Nos time frames mais baixos, que são os low time frames, tá? A gente não vai estar pegando esses time frames, a gente vai sempre estar pegando os high time frames, que são o quê? Os tempos maiores, que ali sim a gente tem uma visibilidade um pouco melhor do que está acontecendo com o preço. E assim, ali a gente mostra, o preço ele vai mostrar certinho aonde tem interesse desses big players, tá? Outro detalhe muito importante também, né? Vamos lá. Aqui, eu vou aumentar o gráfico, por exemplo, eu vou colocar aqui no gráfico do diário, tá? Outro detalhe muito importante também, né? A maioria sabe marcar os suportes e resistências por regiões, por exemplo, onde o preço ele teve mais toques, como a gente pode estar vendo aqui, ó, onde ele teve mais toques. O pessoal, ele olha, por exemplo, o preço estava trabalhando aqui, depois ele trabalhou aqui, ele voltou nessa região, tá? É errado marcar assim? Não, não é errado, certo? O mercado, você sabendo o que você está fazendo, tudo funciona, certo? A maioria, então, marca suportes e resistências dessa seguinte maneira, tá? Onde o preço ele teve mais toques, certo? Porém, eu vou ensinar vocês agora, a gente está marcando de uma maneira totalmente diferente, tá? Como que a gente vai estar marcando esse preço, então, né, de suporte e resistência? Vamos deixar um pouco mais clean e também vamos deixar aí, né, mostrando assim, onde o preço ele passou pela última vez. Por quê? Vou mostrar para vocês a lógica agora. Então, vamos supor que a gente tem, então, o preço, tá? A gente tem, então, o preço, ele trabalhando nessa seguinte maneira. Um time frame maior aí, e está trabalhando dessa seguinte maneira. E aí a gente tem o preço então aqui, certo? A gente tem o preço aqui. E onde ele fechou? Ele fechou o preço, então ele está fechado exatamente nesse patamar de preço aqui, certo? Então o que que acontece? Vamos lá. Então o que que acontece? Se a gente fosse marcar os suportes e resistências lá, como a gente acabou de ver no gráfico, a gente iria pegar, por exemplo, esse ponto, porque ele já teve esses toques, né? Por exemplo, poderia pegar esse ponto, porque já teve esses toques, tá? Mas não é assim que a gente vai estar marcando esses pontos. A gente vai marcar o último ponto que o mercado passou, tá? E de preferência, se pense sempre assim, quando você for marcar um ponto de suporte e resistência. Lembra daquela aula de oferta e demanda? Volta para aquela aula lá, que vai fazer muito mais sentido agora para você essa questão aqui também de oferta e demanda. A gente sempre vai estar pensando nas extremidades do preço, sempre as extremidades do preço. Porque, vamos fazer uma analogia aqui, onde você não sabe nadar, onde é mais fácil você se afogar? No meio da piscina ou nas bordas?
certo? Então a gente sempre vai estar se apoiando, a gente vai dar uma atenção maior sempre para as extremidades. Então, como assim eu sei o último ponto que o mercado passou? Por exemplo, se o mercado então ele fechou exatamente aqui, a gente tem então, por exemplo, uma região aqui em cima que o mercado ainda não veio, né? Ele fez esse pico, né? Esse topo, ele simplesmente ele caiu, certo? A gente vai ter esse outro ponto aqui interessante, tá? Aqui embaixo, logo abaixo, a gente vai ter esse ponto aqui de interesse. A gente vai ter esse ponto aqui de interesse. E a gente vai ter esse outro ponto aqui de interesse, certo? Ainda mais validando, né, a estrutura, por exemplo, se a gente juntar ainda com a estrutura de preço, a gente vai ter aqui o mercado, né, em uma estrutura de alta. Isso aqui poderia ser uma estrutura também de baixa, né? O mesmo movimento, só que o oposto para baixo, certo? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que essas regiões são extremamente interessantes, né? Por conta da estrutura e a movimentação que o preço está fazendo. E aqui, a gente já está vendo que a gente tem, então, esses pontos que o mercado ainda não veio. E quais tempos gráficos a gente vai identificar isso? A gente vai identificar onde? Nos time frames maior, high time frame. Quais são eles? A gente sempre vai começar no semanal. Depois a gente cai para o diário. Depois a gente pode fazer no gráfico de 4 horas, tá? Ou 240 minutos na Profit e no gráfico de 1 hora, certo? É nesses tempos gráficos que a gente vai identificar esses pontos aqui, tá? Então a gente ter aí uma assertividade um pouco maior. São esses tempos gráficos, então, que a gente pode estar trabalhando, certo? Você pode adaptar ou você pode vir fazendo um refino desses tempos gráficos, tá? Mais para frente a gente vai ver o que é refino, né? A gente pode fazer o refino desses tempos gráficos ou simplesmente eu posso trabalhar em conjunto, por exemplo. Eu quero só trabalhar com o gráfico semanal e o gráfico, por exemplo, depois em tempos menor que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, 5 minutos, 1 minuto. Quero trabalhar diário, 5 minutos. Quero trabalhar 4 horas, 5 minutos. Ou 1 hora e assim sucessivamente, tá? Você pode estar escolhendo qual o melhor time frame para você estar operando, tá? Qual você se identificar melhor, certo? Não existe uma regra, mas sim você identificar os pontos nos tempos maiores e você trazer depois para os long time frame, que é o gráfico que a gente vai estar operando, né? Os gráficos intraday, certo? Então, pegando essa analogia, certo? A gente vai trazer, então, daí, o que vai acontecer? Quando o preço chegar nessas regiões, vai ser nessas regiões que a gente vai estar, então, querendo, né, executar as nossas operações, seja ela lá que a gente vai estar vendo ainda mais para frente aí, né? A gente tem 3 tipos de operação que a gente está entrando aqui. Uma por padrão de candle, outra por padrão de candle e volatilidade, né, da nossa média, e outra vai ser pelo risk entry e outra vai ser pela confirmation entry. Então a gente tem esses 3 tipos de operacionais que a gente pode estar operando nessas seguintes regiões, tá? Então, que é o padrão, vou repetir novamente, o padrão, os padrões de candle, tá? Em correlação com a volatilidade da nossa média, tá? A gente vai entrar então por risk entry e a gente também vai entrar por confirmation entry, tá? Isso aí a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá? Mas nesses pontos então que a gente vai estar querendo fazer as nossas operações. Então, se o preço vir nessas regiões, é aqui que a gente vai estar querendo fazer nossas operações, certo? A gente não vai também levar assim, fazer uma regra, né? Uma regra, um setup que o mercado sempre vai reverter nesses pontos. Não, a gente vai ter aí, a gente vai ver uns modelos de risco-retorno lá para frente, muito favorável, que a gente consegue sim também, pegando só alguns pontos, né? Não precisa pegar todos, a gente consegue ter uma evolução, uma assertividade muito alta dentro desse mercado. Então a base seria exatamente isso aqui que a gente vai estar fazendo. E eu vou estar mostrando agora para vocês como que a gente vai fazer isso, né? Em termos gráficos maiores, tá certo? Vamos lá. Então, do que a gente tinha visto, aquela poluição, então, que a gente está vendo aqui, como que a gente poderia mudar, então, tudo isso? Vamos lá. Guardem bem essa imagem aí, o mercado se encontra agora, e a gente vai, então, agora mudar isso daí.
Então, a gente vai começar sempre no gráfico, por exemplo, semanal, tá? Gráfico semanal. E no gráfico semanal, né, a gente vai identificar, então, onde o mercado ele está trabalhando, né? O mercado está trabalhando por volta desse range aqui, certo? A gente tem todo outro aspecto aí, mas o mercado está trabalhando nesse range, tá? Mas se a gente fosse marcar todos os pontos, vou marcar todos os pontos aqui, mas depois a gente vai marcar só o que interessa, tá? Desse range aqui. Então seria algo parecido com isso aqui, ó. A gente tem essa região aqui. Detalhe, muito importante. Eu vou marcar o pavio ou vou marcar o pavio ou vou marcar simplesmente só o corpo do candle, tá? Tem um detalhe, né? Quando a gente marca também só o pavio, né? Ou não marca o pavio, vai depender do contexto. Tem hora que a gente vai marcar o pavio, tem hora que a gente vai marcar o corpo, mas eu dou preferência para o corpo, tá? Por quê? Dá uma olhada nessas seguintes setas que eu estou deixando aqui, certo? E eu vou colocar o gráfico, por exemplo, de linha aqui. Olha o que acontece, né? A gente não consegue identificar, deixa eu mudar a cor aqui, a gente não consegue identificar aonde se encontra, né, ali a questão, vou colocar isso, né, do pavio. É por isso que às vezes então a gente vai marcar o corpo, tá, e não o pavio, certo? Mas tem hora que o pavio ele vai ser interessante para nós também, tá? Não é uma regra absoluta isso daí. Mas então vamos lá. Eu gosto de deixar a referência do gráfico de semanal azul, certo? Então, clicando aqui, por exemplo, esses pontos que o mercado dele não veio, né? O último ponto que o mercado passou, tá? Olha lá, então a gente tem essas regiões que o mercado não passou. A gente vai diminuindo até que a gente chega aonde? A gente chega no range que a gente está trabalhando do mercado aí, tá? Esse ativo aqui a gente está no ativo do dólar, mas isso aqui serve para qualquer ativo, tá? Qualquer ativo que você vai operar. Então, a gente tem essas regiões, certo? E aí a gente consegue estar filtrando daí a gente consegue estar filtrando, por exemplo, o gráfico daí do diário. Aqui no gráfico diário a gente já consegue estar filtrando um pouco melhor daí, né? Nossos pontos, a gente vai ter outros pontos aí. Aqui no gráfico diário eu gosto de deixar preto. Ó, eu tenho esse ponto, ó, tá batendo exatamente aqui, certo? Lá, a gente tem esse outro ponto aqui. Aí a gente vai ter essa região aqui embaixo, né, que já está respeitando desde lá de trás, ó, esse ponto aqui, muito interessante, tá? E aí a gente tem esses pontos gráficos aqui. Ah, poderia colocar aqui em cima? Até poderia, né? Esse topo aqui, mas a gente está vendo que é um topo que ele pode simplesmente romper, né? Ele pode romper, como a gente já vai ver, como que um suporte resistente a gente pode estar vendo se ele vai romper ou não, tá? Mas só com essas marcações a gente já consegue ter aí umas boas referências operacionais. Por quê? Por que a gente marca sempre o último ponto que o mercado passou? Por exemplo, esse ponto aqui a gente pode dar uma filtrada no gráfico diário sem problema nenhum, né? A gente sabe que é uma região, tá? Quando a gente se trata de suporte e resistência, certo? A gente tem que considerar, tá? Uma região, tá, pessoal? Uma região. A gente não vai tratar como um ponto absoluto, né? Olha isso aqui, né? Quando essa região aqui estava servindo como suporte, tá? Então a gente marca como uma região sempre, né? E a gente vai pensar, certo? Então, identificando esses pontos, por quê? Esse mercado não estava caindo. Qual que era a estrutura que ele tinha que fazer aqui? Ele tinha que continuar a fazer um boss. Não, ele segurou, então o mercado foi lá em cima, né? Ele voltou na região de oferta, voltou aqui embaixo. Então, por exemplo, quem fez esse movimento? Quem fez essa quebra de estrutura? Tá? Aí se a gente pensar aqui, a gente tem o quê? Uma order block. Não tem um order block? Tem um order block aqui. Então, o que o mercado veio? Ele veio aqui, né, mitigar essa order block para continuar o seu flow, certo? Então, esse ponto aqui, quando o mercado voltasse aqui, a gente sabe que pode deixar excelentes oportunidades para nós nesse ponto, nessa região. E é isso que a gente vai estar fazendo daí, então, tá? É nesse ponto que a gente vai estar querendo operar daí, certo? Nos tempos gráficos menores, tá? Como?
com as nossas 3 estratégias que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, né? Padrões de reversão com volatilidade da nossa média, né? Risk Entry e Confirmation Entry, tá? São esses 3 operacionais que a gente vai estar vendo aqui ao longo aí, né, da nossa jornada aqui, certo? É só o início ainda do nosso módulo 2, tem muita coisa bacana para a gente estar vendo ainda. Então com essa referência, a gente então vai marcando sempre o último ponto que o mercado passou, tá? Então, olha lá que legal, certo? Como assim o último ponto que o mercado passou? Vamos pegar um exemplo aqui? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, então, a gente tem só um exemplo, vamos supor que a gente tem esse topinho aqui, ó. A gente teria esse topo aqui. O mercado não chegou lá ainda. O mercado está indo, ó, tá subindo, ó. Chegou próximo, né? Já respeitou, fez candle negativo. Lembrando que a gente está no gráfico diário, certo? Aí ele, opa, rompeu. Daí, por exemplo, eu poderia pegar o quê? Eu tenho esses pontos aqui de suporte, né? Ó, tem esse ponto, ele fez um outro ponto aqui, ó. Fez o topinho ali, né? Também, já não tá marcado. Ó, rompeu, beleza? Ó, já atualizo aqui, ó. Tá? Ó, fez um outro ponto aqui. Então, sempre vai ser esses pontos que a gente vai ficar vendo, até chegar onde a gente está no momento. Ó, você vai ajustando, tá? Você vai ajustando. Ó. Tem esse outro ponto aqui. O mercado pode romper. Olha lá, segurou. Ó, você atualiza e vai indo até você chegar, né? Até você chegar no que a gente está no momento, né? Você teria esse ponto atualizado também, ó, certo? E aí até chegar no dia atual, beleza? Então é assim que a gente vai estar fazendo então as nossas marcações. Daí depois a gente cai o nosso tempo gráfico de execução, que isso aí a gente vai ver nas próximas aulas como a gente vai usar essas regiões, determinadas regiões, certo? E para dar sequência, né? Esses pontos aqui nada mais é o que? Suporte e resistência. Que são suportes e resistência, tá? Como o nome já diz, suporte é aquilo que segura, né? É aquilo que suporta o chão, por exemplo, o chão da sua residência. E a resistência seria o teto da sua residência, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, vamos supor que a gente tem aqui essa base aqui, né? Então, aqui, se o preço vir de cima para baixo, a gente tem um suporte. Se o preço vir de baixo para cima, a gente tem uma resistência, tá? Então, ele vai funcionar mais ou menos dessa seguinte maneira. O preço está vindo de baixo para cima, né? Ele chegou nessa região, ele vai sentir, né, um peso aí e ele pode estar querendo reverter essa movimentação. O preço está vindo de baixo para de cima para baixo, tá? Aí a gente vai ter essa região que ele pode sentir e querer voltar a retornar aí esses pontos aí para cima, tá? Então, onde que a gente vai estar identificando esses pontos de interesse maior? Onde a gente acabou de ver os time frames maior, né? Os HTF, que são o que? Semanal, diário, 4 horas, 60 minutos. São esses tempos gráficos que a gente vai estar identificando esses pontos aí, né, de maior interesse, né, e aí a gente espera chegar nele lá, e lá ele vai deixar um desses 3 modelos operacionais que a gente vai estar vendo, né, mais para frente aí, certo? E como eu sei se um suporte, por exemplo, uma resistência, ele pode ser rompido, porque o suporte de uma resistência ele também foi feito para ser rompido, né? E qual que é a diferença também, o pessoal tem a dúvida entre topo, né, fundo, um suporte, uma resistência, tá? Eu já vou mostrar aqui já para você. Então vamos lá. Qual que é a diferença então entre esses dois? E assim eu já mostro para você como que ele pode ser, a gente vê que ele pode ser rompido ou não. Então, da seguinte maneira, pessoal, um fundo, a gente tem então um movimento em V, tá? Por exemplo, o movimento em V, você pode ver que ele vem nessa região, né? Ele é ignorado, ele tem uma rejeição aqui, ele já, do jeito que ele caiu, né? Do jeito que ele caiu, ele chega ou ele forma em qualquer outra região, ele já simplesmente ignora e vai embora, né? Não volta mais, tá? Isso seria um fundo. Já um suporte seria o quê?
para a gente traçar uma linha, a gente precisa do que? De 2 pontos. Então, seria o mercado ele voltar, né, aí nessa região, aí ele novamente ele sair dela, certo? Então, aqui a gente tem uma região do que? De suporte. A gente tem 2 vezes o mercado ali, ele batendo aqui. E isso forma o que para nós, né? Quando a gente tem mais informações aqui, isso aqui se torna uma região de liquidez, né? Por quê? O institucional, ele não é bobo, ele sabe que tem o quê? Tem muitas pessoas de varejo acreditando que quando esse mercado ele voltar aqui, ele vai simplesmente, né, segurar. Tem pessoas querendo comprar aqui e tem pessoas querendo vender aqui também no rompimento desse suporte. E o que acontece? Às vezes o mercado ele pode fazer o quê? Uma manipulação, né? Que é o sweep, né? Volta lá nas aulas lá de oferta e demanda, tá? Nas zonas de liquidez. O mercado ele pode fazer um sweep aqui de liquidez e simplesmente ele voltar. Ele estopa a galera, por exemplo, que estava querendo comprar aqui e a galera que estava vendendo aqui, né? Porque se você vendeu, né? Você quer que o preço desvalorize. Então, o preço valorizando o seu ponto, né? O que acontece? Você vai ter um limite, você vai estopar. Agora, se você comprou, você está com o seu estoque abaixo dessa região também compradora, né? Então, se você comprou, o preço desvalorizou, você estopou também. E aí, o que o preço vai fazer? Né? Automaticamente, você teria que vender. Então, ele pega o stop da galera, tanto na compra, tanto na venda, e depois ele leva o preço para cima, tá? Isso é manipulação de mercado. E aqui pode acontecer a mesma coisa, o mesmo sweep de liquidez. Isso é liquidez, tá, pessoal? É isso que os big players, eles fazem. Por isso que a gente fica de olho nesses tempos gráficos sempre maior, tá certo? E aí, como que funciona daí então, né? Isso daí a resistência, né? Resistência e vamos lá, a resistência e um topo, né? Então, um topo, praticamente, então, seria o movimento oposto. A gente tem essa rejeição, né? Que seria praticamente um chapeuzinho, vamos dizer assim, né? Seria um chapeuzinho, tá? Então, um fundo é um movimento em V, aqui a gente fala que é um movimento em chapeuzinho, certo? Vamos adotar assim, essa seguinte analogia. E aí a gente pega, então, a gente tem automaticamente o preço subindo e automaticamente não precisa ser exatamente no ponto de suporte, uma resistência para acontecer isso. Pode ser que o preço faça uma região que ele não tem ainda, por exemplo, um topo histórico, um fundo histórico, né, de algum ativo aí qualquer, tá? Ele pode estar fazendo isso. Né? O institucional vai fazer o que ele quiser, né? É ele que movimenta o preço, né? É claro, com base do que ele precisa, necessita, certo? Então, esse seria o movimento aí de topo, tá? Então, automaticamente, como a gente viu, né, no suporte, uma resistência era formada por 2 toques, como a gente precisa de 2 pontos para a gente fazer linha. E aqui é a mesma coisa, a mesma analogia, né? Tem muita gente querendo o quê? Vender nessa região e tem muita gente querendo comprar nessa região, tá? Então, o mercado ele vai fazer o quê? O sweep, né, de liquidez. Aí, nessas regiões também vai ter as possíveis manipulações, que vai ser tempo gráfico, né, intraday, e aí, né, o mercado ele segue sendo manipulado, que é assim que os big players fazem, né, com o varejo, certo? Então, para a gente ter um suporte, a gente precisa de 2 toques, para a gente ter uma resistência, a gente precisa de 2 toques ou mais, né? Ali, por isso que eu falo que eu não marco, né, vários toques, porque eu sei que esses pontos são o quê? Pontos de liquidez. Por isso que é mais fácil a gente pegar o último topo, o último fundo, né, o último ponto que o mercado passou. Você pode ver que a gente sempre vai estar dando mais preferência por topo e fundo, né? Isso daí, então, é uma diferença aí que a gente tem aí dentro da HK. Isso aí que a gente mostra essa clareza aí para vocês, tá? Então, vamos lá, então, aí, agora a gente seguindo, tá? Para a gente identificar como a gente sabe se o mercado ele pode estar rompendo um suporte ou uma resistência, tá? Para o mercado romper, né? Lembra que o mercado se movimenta, a estrutura do preço é como as ondas do mar. Então, o preço para ele ser rompido, né? Para ele ser rompido, a gente precisa de uma amplitude desse movimento. Como que seria essa amplitude, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma onda ele vindo de longe e querendo quebrar próximo a essa região de suporte, de resistência aqui, por exemplo, né? A possibilidade dele segurar aqui é gigante, tá? Porque olha da onde está vindo a onda.
né? Então, agora como que eu vou saber se ele pode estar rompendo, né? Quanto mais próximo ele tiver vindo essa onda, mais fácil vai ser do que ele tá tendo força dele estar rompendo essa região, né? Ele vai fazer lá a captação lá de contratos, porque tem gente querendo aqui comprar no rompimento, tem gente querendo vender, né? Nesse movimento. Então, a amplitude do movimento é que vai importar, certo? Da onde o preço estiver vindo, a quebra da onda vai importar muito. Aqui, olha de onde o preço está surgindo, né? Então, a chance dele romper essa região aqui é muito maior, certo? Então, a amplitude de onde a onda está vindo é que vai dizer para nós se esse mercado pode ser rompido ali ou não. Por isso que a gente tem 3 modelos de entrada, certo? Com esses 3 modelos de entrada, a gente consegue estar tendo aí essas visões e melhores oportunidades aí para a gente estar entrando numa operação. Então, para a compra, né, que seria no suporte, seria o quê? Aonde a onda está vindo, né? Onde que é o início da onda, tá? A partir do momento que essa onda ela começa mais próximo, a chance de romper essa região, por exemplo, vai ser maior, né? Onde está vindo a onda, tá? Aqui eu fiz um desenho um pouquinho diferente, porque isso aqui para nós a gente pode contar como uma onda só, tá? Esse movimento aqui, tá? Até aqui a gente pode contar como uma onda só. Então, olha onde estava vindo, o mercado tende, por exemplo, a estar segurando, e aí aqui ele faz essa onda aí, né? Então ele pode estar rompendo a nossa região ali, beleza? Então, acho que ficou um pouco mais claro aí as questões desses pontos de interesse, né? Vamos supor, a gente vai chamar esses pontos de POI, tá? Ponto de interesse. E aí, né, a gente vai conseguir aí tá refinando cada vez mais para a gente estar identificando, né, excelentes oportunidades aí para a gente estar operando dentro desse mercado, tá? Isso daqui serve para uma ação, né? Serve, por exemplo, commodities, né? Isso aqui serve para a gente operar os futuros, né? Que é o dólar, o índice, serve para a gente operar um bitcoins, né? Criptomoedas, tá? Serve para a gente estar operando também o Forex, tá? Então, isso aqui vai servir para tudo, beleza? Então, peguem, rabisquem aí, tentem fazer à mão também esses desenhos, identificar essas regiões, peguem seu gráfico, tá? Trabalhem, o ideal é você identificar, né? Como eu mostrei, a cada tempo gráfico ali, depois você vai filtrando, né? Ou você trabalha, por exemplo, semanal e diário, e já cai no time frame menor, né? Ah, tá muito distante do meu ponto, o que você faz? Daí você coloca, por exemplo, daí você vem e refina, coloca lá, por exemplo, 4 horas e 60, né? Ou só 60 minutos, para você identificar ali os seus pontos melhores para você estar operando, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ficar até aqui e eu te vejo na próxima aula.